Olá, meu nome é Wallace Carvalho, sou conhecido nas redes sociais como Yaucha Wallace Yau, mas pode me chamar na rede social de Wallace Yau, porque aderi e tomei posse deste sobrenome Yau, por saber que os profetas e todo aquele que serve a Yau, o Criador, Eterno, Soberano, herda este nome, Yau, nome do Eterno Criador. Sou um dos membros e administrador no grupo do Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, tanto no WhatsApp como no Facebook. E acredito que eu vou fazer 2 vídeos dentro deste assunto, desconstruindo simbologia e nomes como Anticristo, número da besta 666 e a besta. Quero deixar algumas coisas bem claras através de um vídeo que eu vou usar, um vídeo do YouTube, né? Muito conhecido, mas acredito que da forma como eu vou aqui explicar, quero deixar a todos bem simplificado, que passo a passo nós vamos ouvir. E algumas coisas que ele não deixar bem claro, eu vou dar uma pausa e vou explicar sobre esse assunto que ele vai estar tratando aqui. Então eu pretendo fazer essa primeira parte do vídeo em 15 minutos a 20 minutos, para não ficar muito pesado para quem for assistir no Facebook, né? Ou seja, no WhatsApp também, que eu me pretendo lançar. Onde eu mais uso meus estudos sobre desconstrução é no WhatsApp. Muito bem, vou soltar aqui o vídeo e vamos seguir passo a passo dentro desse entendimento aqui, que o Rua Yau, que é o sopro do Eterno, o fôlego de vida do Eterno, assim há de nos conceder. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Apocalipse 17, de 10 a 11. Império Egípcio caiu, Império Assírio caiu, Império Babilônico caiu, Império Medo-Persa caiu, Império Grego caiu, Império Romano caiu, Império Turco-Otomano caiu e será restaurado. Muito se tem falado e especulado sobre quem será o anticristo. Há quem o associe à Igreja Católica. Outros dirão que ele surgirá na Europa, mais precisamente da cidade de Roma. Até mesmo nós aqui do canal postamos vídeos apontando para um anticristo saído da Igreja Católica ou da União Europeia. Mas são cada vez mais fortes as evidências de que o filho da perdição e seu falso profeta virão do Oriente Médio, do seio do islamismo. Bom, para começar aqui, há de perceber que ele usou o livro Bíblia. Independente do livro Bíblia, como o livro Torá, Taná, Talmud, Zohar, eu sempre costumo dizer que são livros corrompidos. São livros religiosos
pretensiosos que só têm um interesse de dominar, controlar e escravizar a religião, pessoas que buscam a salvação. Então, dentro desse livro, dentro das profecias que há em Apocalipse, no livro Bíblia, é usado esse texto para tratar-se, para relatar-se do anticristo, da besta. E mais proveniente por causa deste número que surge dentro dessas entidades chamada que contém no nome delas o 666. Dentro dos estudos qual eu estou aqui já apresentando já há dias, desconstruindo o filho da perdição, a besta, o anticristo, o 666, estou deixando bem claro que todo aquele que não aceita esses livros, Bíblia, Torá, Taná, Talmud e Zohar, assim como o Corão, estes são um anticristo. Todos aqueles que não adoram a Deus, que é Zeus, que é Teos, este é um anticristo. Todos aqueles que não seguem uma religião, uma denominação, que é um domínio, que é uma empresa, domínio porque tem um CNPJ, este é um anticristo, este é a besta, né? Então quero deixar bem claro que o que é um anticristo. Então ficam todos pensando, o anticristo é um governo, o anticristo é um religioso, é um líder, Calma, o anticristo é todo aquele que não provém e não vem com as doutrinas de uma religião. Esse otomano ou muçulmanos, ou assim conhecido como islamismo, é considerado como o anticristo. Dentro desse vídeo eu preferi postar dentro deste assunto porque é o assunto do momento. Você vai perceber que este anticristo, por quê? Porque eles não acreditam no Jesus de hoje, eles não acreditam no Jesus, nos hoje, eles não acreditam, apesar de eles pronunciar publicamente que Alá é Deus. Como é que Alá é Deus, se Deus é Zeus, é Teos? Então até aí se vê que eles estão confusos ainda, né? Mas nós vamos chegar no decorrer, a gente vai aos poucos desconstruindo que o nosso nobre querido que criou este vídeo, não vou citar o nome dele, mas eu quero deixar bem claro que ele usou sim a ferramenta que ele tinha no momento, o que a ele foi informado. Tenho certeza que para ele ainda não foi revelado o nome que está acima de todo o nome que está na raiz da fala humana e dos animais, que é Ial, Yud Re Vav Re, que é YHWH, aonde também se encontra um número 666. Por isso muitos dizem e afirmam que este nome é o número da besta, que esse número da besta é o número de Hassatan, e fazem uma confusão só. E eu pretendo, nesse pequeno vídeo, claro, eu vou ter que fazer em duas partes, porque eu vou estar parando para explicar, falar sobre estas mitologias. Vamos lá, vou soltar o vídeo. O apóstolo João, em Apocalipse, fala que o anticristo só se manifestará depois que 8 poderosos impérios surgirem. Na época em que João teve a visão, a profecia dizia que 5 impérios já tinham caído e um império ainda era. É importante enfatizar e lembrar a todos aqui que, primeiro, o nome não é João. João é um engano. Esse nome João, nem traduzindo, chega a este nome, o nome que é Yahanan. Com a ordem gramatical e com massoreto é Yalshanan. Então, este discípulo amado, não apóstolo, porque apóstolo é papa,
é padre, é pai. Então esse título apóstolo não se usa-se para os discípulos, assim como eu sou um discípulo, e que todos sejam discípulos de Yahweh. Então é importante lembrar que nesta época que ele teve a visão, se é que é verdade, porque a prova é que tem se cumprido a maioria das profecias do Apocalipse. Então é necessário entender que nesta época não se havia esta pronúncia Cristo, a não ser Cristina, ou Cristina, que é 3.500 anos antes de Yahusha, a salvação do Eterno. Antes. De onde surgiu? Dos hindus. Quem é então? Ela é a deusa Krishna, conhecida hoje por este nome, ou deusa Cristina, que quer dizer Crista, que quer dizer prometida ou enviada. Daí, depois do concílio de Nicéia, no ano 325, foi que aderiram o nome Zos Crista. Isso aí acredito que é fácil, é só você procurar no Google, numa biblioteca e procurar se informar sobre o primeiro concílio de Nicéia, ano 325, depois do Criador ali ter o verbo se feito carne. Você vai encontrar essa história, tá? Então é um engano tanto ficar mencionando que os cristãos, tá? Não é nada disso. Os cristãos, isso aí só veio surgir 325 anos depois do Salvador, tá? Vamos soltar mais um pouco aqui. Esses 5 impérios que à época de João já haviam sucumbido eram possivelmente os impérios egípcio, assírio, babilônico, medo-persa e o grego. Um império ainda era ou existia. O império que existia e dominava na época de João era o Império Romano. Segundo a história secular nos conta, antes de cair, este poderoso império foi dividido. Uma parte continuou no Ocidente, em Milão, na Itália, e o Império Romano Oriental, também chamado de Império Bizantino, teve sua sede em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. O Império Romano do Ocidente caiu primeiro, em 476 d.C., mas o Império Romano Bizantino ainda perdurou por quase 1000 anos depois da queda do Império Ocidental. Segundo a profecia de João, este era o 6º império dos 8 que surgiriam antes do advento do Anticristo. O já fragilizado Império Bizantino, último resquício do Império Romano, só foi totalmente destruído em 1453 pelo impiedoso Império Turco-Otomano, radicais muçulmanos que, seguindo as ordens de Maomé, partiram de Meca em uma chamada Guerra Santa para conquistar pela espada outros povos, nações e culturas a fim de estabelecer um califado islâmico. Muito bem, até aí a história, que é história, não é Bíblia, não é livros que chamam de sagrado e não são. Até aí está tudo certo, até aí está tudo correto, datado, como você está acompanhando aqui, as datas, 1913, até aí, ok. Agora, conforme o que eu perceber que fugiu da realidade, fugiu da veracidade, eu vou interromper e explico aqui para vocês. Segundo as revelações de João, o 7º império também seria o 8º, e só aí apareceria o Anticristo. Pela lógica e historicidade, o Império Turco-Otomano, que subjugou o Império Romano, foi este 7º reinado que já caiu, mas que possivelmente voltará restaurado, já como o 8º império a que João se referiu em Apocalipse 17, 10 e 11. Mas o que garante que o Império Turco-Otomano foi o 7º reinado e porque ele será também o 8º e último império antes da chegada do Anticristo? Cada um destes 7 impérios foi conquistado por seu sucessor,
Ou seja, o Império Egípcio foi conquistado pelo Império Assírio, que foi conquistado pelos babilônicos, que caíram diante do Império Medo-Persa e assim por diante até o Império Turco-Otomano. E um detalhe, todos eles dominaram sobre Israel. O que isso quer dizer é que, para ser caracterizado como um destes impérios que precederão o Anticristo, não basta ter sido poderoso e ter dominado sobre muitos povos e reinos. Todos os 7, mais o 8º império que ainda virá, precisará ter em seu histórico de conquistas Israel, hebreus ou judeus, o povo da Torá. A Turquia está exatamente ao norte de Israel, não a Rússia, que está mais a nordeste da Terra Santa e que muitos acreditam ser Gog. Ezequiel 38:15 fala sobre o inimigo que virá do norte e lutará contra Israel na batalha do Amargedon. Em Apocalipse 2:13, Jesus, falando à cidade de Pérgamo, hoje Bergama na Turquia, se referiu àquele lugar como sendo o trono de Satanás. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Muito bem. Aqui começa uma mitologia criada pela religião. É claro que isso aí é o livro Bíblia, tá? Claro que isso aí é o livro Bíblia. Então você não vai achar na Torá, Zohar, na Talmud, na Tanakh. Você não vai encontrar no Corão título como Satanás, título como demônios. Você só vai encontrar que há os seres, os seres que é chamado celestiais, porque não é dessa dimensão. Até aí está correto, para que você venha entender a pronúncia, que na verdade são os seres que chamam de anjo. Essa palavra é corrompida. Aí entra o nome que se chama-se Melahim. Com a ordem gramatical e com os maçoretos é Melachem. Aí é importante entender que entra essa mitologia chamada Satanás. Isso aqui só serve para amedrontar e acovardar as pessoas a conhecer a verdade. Então eu posso até te dizer que o que está nesse livro Bíblia, que são muitos, por exemplo, há mais de 2.000 nomes trocados para o nome dos filhos de Zeus, assim como o nome do Eterno foi alterado, foi mudado o nome, 6.800 vezes mais de 6.800 vezes foi trocado, foi substituído pelo nome de Baal e o nome de Zeus, que é o título Deus. Isso é Zeus, Theos. Então é importante entender que essa mitologia só serve para acovardar e amedrontar os fracos e não buscar a verdade, te prender dentro de uma religião, certo? Vamos correr. Além disso, entre os 28 países membros da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Turquia tem o segundo maior exército, perdendo apenas para os Estados Unidos, e é a 8ª potência militar do mundo, segundo a revista Exame. Se considerarmos os milhares de muçulmanos que se juntarão para uma possível guerra final e os 27 países membros da OTAN que apoiarão a Turquia, podemos vislumbrar a formação de um exército poderosíssimo e praticamente indestrutível que se levantará contra Israel. Temos razões de sobra para acreditar que o Califado Islâmico, o 8º reino, será restaurado a partir da Turquia, trazendo com ele o Anticristo. O livro sagrado dos muçulmanos, em vários trechos, manda que todo discípulo de Maomé mate os infiéis. Os infiéis para a nação islâmica são todos aqueles que não seguem o Corão, principalmente judeus e cristãos, nem reconhecem a Maomé como profeta de Deus.
Olha, ouviram o que falou aqui acerca do livro Alcorão, mas no Talmud, ou no Talmudim, como é conhecido, também os 613 preceitos lá diz para que os judeus, claro que esses judeus não tem nada a ver com Iau. Esses judeus que hoje estão nessa cidade chamada Santa, que essa palavra é corrompida, não tem nada a ver de sagrado. Essa cidade, ela não tem nada a ver hoje com o nome do Eterno. O Eterno disse que constituiria um povo que receberia o seu nome, herdaria o seu nome, que é Iau. Então todos os descendentes, seguidores do Eterno contêm o nome do Eterno. O seu povo haveria de ter o seu nome e também estabeleceria uma cidade, edificaria uma cidade com o seu nome. E hoje o que nós encontramos? Uma cidade por nome de Jerusalém. Onde é que está o nome do Eterno aí? Jeru. Zalém. Não tem nada a ver com o Eterno esse nome. Ah, mas está na língua latina vulgata, nos livros que eles chamam de sagrado, está escrito lá que é Yahu Shalai, ou Shalem, ou Shalam, Yahu Shalam, Yahu Shalem, Yahu é Yaohu Shalai, ou Eru Shalai. Esses nomes não tem nada a ver com o nome do Eterno Criador. Aonde que está o nome do Criador aí? Esses nomes eles surgiram através da ordem gramatical depois do exílio, depois deles estarem exilados na Babilônia. Então surgiu o aramaico dominando e proibindo a língua e a escrita semítica, e passou a reinar o aramaico moderno, com uma ordem gramatical a qual se tornou um hebraico moderno 70 anos depois do Salvador, através da Septuaginta, que surgiu os símbolos maçoreto e assim unificou o hebraico moderno, que é o aramaico moderno, que é a língua siríaco, língua dos assírios. Então hoje não adianta o sujo falar do mal lavado. Nós do conhecereis a verdade eu vou libertará. Nós não somos religiosos, nós não somos satanistas, nós não seguimos religião nem líderes, a não ser o eterno Criador soberano, o qual nos criou. Nós não precisamos de uma religião pelo qual ele nos constituiu como seu orol, o seu lugar sagrado. Ele nos constituiu como seu orol. Orol lial é onde o seu sopro, seu rua ial, não ruha, não rucra, não ruxa, não espírito. Isso são palavras corrompidas que surgiram através da ordem gramatical e de seus símbolos maçoreto, que vem dos assírios. Então é interessante que aqui só está atacando pedra no muçulmano. É isso que eu quero desconstruir. Negativo. Tem os 613 preceitos na Talmud, que fala que um judeu, claro que é um judeu askenazi, adorador de Baal, porque o nome Israel tá Is, que é Isis, que é de Ista. Então Is, Ra é o deus Ra do Egito. El é Baal. El é Baal. E quando pronuncia Adonai, não é Senhor, Senhor é Baal. Então não adianta aqui pegar um vídeo desse e classificar e titular essa religião dos muçulmanos como a nação, como denominar como a nação, como a religião do anticristo. Negativo. Aqui é uma questão só de governo. E esse governo tem uma chave. Todo governo que se levanta contém uma chave, tá? Em seu nome contém a chave. Essa chave é 666. Vamos chegar lá. Vamos para frente.
A degola é a forma como os islâmicos fundamentalistas matam os cristãos que não se dobram à religião de Alá. Também, como eu estava falando, no Talmud diz que um judeu enganar ou matar um não judeu, um que não segue a Torá, porque todo aquele que não seguir a Torá, ele não tem união com essa pessoa. E diz lá, nos 313 preceitos, existe um preceito que diz que ele enganar, ele matar um que não siga, ele está fazendo bem e sendo abençoado. Abençoado. Claro que isso aí não é o Eterno. Claro que isso aí não é o Criador Yahweh que está falando. Isso aí é preceito de uma religião de judeus askenazes. O que quer dizer askenazes? São os judeus europeus que não tem nada a ver com os adoradores de Yahweh. Por isso essa cidade lá chama-se Judeu, Judéia, Jerusalém, Israel, nomes que não tem nada a ver com o eterno Criador soberano. Tá? Vamos para frente aqui. Em Apocalipse 24, João, em sua visão do fim dos tempos, escreve: vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho. João possivelmente estava se referindo... Bom, preste bem atenção. Vi as almas daqueles que estavam sendo degolados. Veja o que ele diz aqui, a possibilidade. A maneira como a maioria dos cristãos morreria nos últimos dias. É interessante que esses que Yahanan, ou Xanã, como é conhecido dentro do universo judaico, esse Yahanan, conhecido hoje pelos livros Bíblia, João, na ilha de Patmos, fala que vi as almas daqueles que foram degolados. Veja bem, no ano 325, quando surgiu o Concílio de Nicéia, houve uma perseguição, Constantino, e quando unifica, fazendo assim um ecumenismo das religiões, elegendo um título chamando-se Zois Krishna, aonde 161 pessoas voltaram a aderir nesse nome. Então, nesse ecumenismo, passou aí surgir os Cavaleiros Templários, que passaram a fazer as cruzadas. E dentro dessas cruzadas, eles passaram a perseguir todos os discípulos de quem? Da salvação do Eterno. E quem era esse povo? Era os Yausha. Então, jamais está se referindo aos cristãos de hoje. Jamais. Por quê? Porque esses cristãos de hoje, quando eles aí, os muçulmanos, estão degolando, eles estão degolando quem? Os adoradores do porco. Porque a palavra Iê, que está lá no Talmud, quer dizer porco, quer dizer cavalo, quer dizer bode, quer dizer macaco. Então o nome não traduz, mas esse nome Iê traduz. E a palavra Shu, Yeshu, é como está lá no Talmud. Esse Yeshu quer dizer choro, destruição, clamor, que é Shua. Então Shua é choro e clamor, não quer dizer salvação. Então os judeus que estão ali, os askenazes, eles colocaram no seu livro um nome, um título, um nome que não é nome, porque nome não traduz. Se você pegar seu nome e colocar em um tradutor em vários países para traduzir, ele não muda, o teu nome continua sendo o teu nome. E este nome, Yeshu, é um nome que traduz. Então isso não é nome, isso é um título, e um título de desonra, chamando assim. Então quando eles estão degolando os adoradores de Jesus, eles estão degolando os adoradores do porco, que é Mitra. Mitra, o símbolo de Mitra é um porco.
o mitraísmo, na era que foi surgiu o cristianismo, o mitraísmo, que é o ídolo que eles seguem com todo a força deles, os romanos, né, o grego romano. É interessante que eles deveriam ter aderido a este título, mas disfarçadamente foram aos poucos mudando o nome até chegar em Jesus. Mas de acordo com o que foi eleito lá no Concílio de Nicéia, também foi eleito nos livros Torá, Taná, Talmud, Zohar, estes nomes que é Yeshu, Yeshua, Jesus. Então, meu querido, estes nomes, esse povo que está sendo destruído, que Yohanan vê na visão, era os seguidores de Yahusha, que quer dizer salvação do eterno. Shá é o verbo salvar. Então estes eram os seguidores de Yahusha, que foram perseguidos, que foram destruídos, e assim são estes que morreram por amor, devorados por animais, descorados, foram mortos a paulada, foram esquartejados. Então estes aí são os seguidores e adoradores de Yahusha, não este aí que é adoradores do porco. Vemos nos dias de hoje o autoproclamado Estado Islâmico degolando milhares de cristãos no Oriente Médio por não se curvarem ao islamismo. Quando um muçulmano mata cristãos ou judeus, ele crê estar prestando um serviço a Deus. Jesus já havia profetizado sobre esses assassinos que pensam estar agindo em nome de Deus. No Evangelho de João 16:2, ele disse: chegará o tempo em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo um culto a Deus. O islamismo não... Eu vou dar uma parada. Vou dar uma parada aqui, certo? Essa primeira parte do estudo, que eu vou voltar na segunda parte, apresentando sobre o Talmud, para não ficar só nas minhas palavras, tá? Sobre os preceitos no Talmud, para que as pessoas que estão vendo aí, tá no Corão ordenando a matar aqueles que não adorarem, que não servirem a Alá, Alá Akbar. Então aí eu quero desconstruir e mostrar que também essa religião judaica, dentro do preceito no Talmud, veja o que diz lá, tá bom? Então logo mais aqui eu vou fazer a segunda parte e estarei relatando sobre este preceito que eles têm, ok? Então, Shalem, sejam todos abençoados e fique conosco. Compartilhe este vídeo. Claro que não vai estar com aquela apresentação de muitos que fazem, né, vídeos sensacionais. Espero um dia ter esse entendimento, esse conhecimento para saber fazer esses vídeos, mas é necessário que essa informação chegue às pessoas para pararem de estar classificando, titulando, separando e puxando sardinha para um lado, para um outro. Não. Foi religião? Sai dela, povo meu. Foi religião? Sai dela, povo meu. Esta é a voz que ecoa até esses instantes do Shamayal. Aleluia. Shalem a todos. Salvação eterna a todos. Aleluia.